No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Ivan discute com Raquel. A tensão entre os dois é palpável. Você não entende, Raquel? Isso não é apenas sobre nós, ele exclama, enquanto ela tenta manter a calma. Sardinha comenta com Solange que estranhou o encontro de Maria de Fátima com Odete. Acho que elas estão tramando algo, diz ele, preocupado com as consequências. Enquanto isso, César cobra de Fátima sua parte dos dólares que haviam negociado anteriormente. Você não pode simplesmente ignorar isso, Fátima. Precisamos desse dinheiro, ele insiste, sua voz cheia de urgência. Afonso critica a gestão da TCA em conversa com Odete. Eles estão fazendo tudo errado, Odete. Se não mudarem a abordagem, a empresa vai à falência, alerta Afonso, que sempre foi um defensor da transparência e eficiência. Cecília, por sua vez, avisa a Laís que os traficantes de animais foram presos e que elas podem voltar para casa. Finalmente podemos respirar aliviadas, diz Cecília, aliviada com a notícia. Entretanto, Vasco é demitido por justa causa, um golpe duro que o deixa sem chão. Ele não consegue acreditar na decisão da empresa e reflete sobre os erros que o levaram até ali. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Marco Aurélio, por sua vez, manda Freitas seguir Raquel, desconfiado de suas intenções. Não posso deixar que ela me engane de novo, pensa ele, determinado a descobrir a verdade. Cláudia chantageia Marco Aurélio em busca de patrocínio para sua peça. Se você não me ajudar, vou expor tudo o que sei sobre você. Ela ameaça, sua voz firme e decidida. Maria de Fátima, não disposta a ceder, tenta ameaçar Odete. Você não sabe com quem está lidando, Odete. Eu posso acabar com você, diz Fátima, sua frustração transparecendo. As tensões aumentam, e cada personagem se vê em um jogo perigoso de poder e manipulação, onde segredos e alianças podem mudar a qualquer momento. O que será que o futuro reserva para eles? Ivan não medirá esforços para desmascarar Maria de Fátima diante de Raquel, Marco Aurélio e até mesmo da polícia. Tudo começará quando o empresário flagrar uma cena insólita. Fátima, em uma conversa reservada com ninguém menos que Odete Reutemann. A jovem, que sempre se fez de vítima, surgirá em clima amistoso com a poderosa, arrancando risos da socialite e trocando palavras enigmáticas. Você será muito bem recompensada, querida. Você não faz ideia do quanto a sua ajuda está sendo valiosa, dirá Odete com um sorriso carregado de segundas intenções. Fátima, sem disfarçar, devolverá com firmeza. Ah, eu tenho sim. Separar a Raquel do Ivan valeu cada centavo. Atônito com o que vê e ouve, Ivan passará a desconfiar que há muito mais por trás da relação entre Odete e Fátima do que aparenta. Inconformado, ele seguirá a jovem discretamente até uma joalheria de luxo. Lá, verá Fátima sair com sacolas nas mãos e ar triunfante. Ivan então abordará uma das vendedoras, fingindo interesse em um anel, e puxará conversa sobre a última cliente. Ao perguntar sobre o valor da peça adquirida, ficará em choque ao descobrir que Fátima pagou cerca de R$100 mil, em dólares. O detalhe acenderá todos os alertas. Ivan passará a ligar os pontos. Fátima está usando os dólares que sumiram misteriosamente e provavelmente está envolvida em um esquema com Odete para incriminá-lo. Determinado a virar o jogo, Ivan tomará uma decisão ousada. Armará uma emboscada para pegar Maria de Fátima e Marco Aurélio em flagrante. Ele passará dias planejando cada passo, bolando uma isca perfeita para reunir os dois no mesmo local, com o dinheiro em mãos e dar o bote com testemunhas. A tensão será crescente conforme Ivan se aproxima da hora da verdade. Com a ajuda de um contato discreto na polícia, ele organizará tudo para que o flagrante aconteça no momento certo, com Raquel presente, para que ela finalmente veja com os próprios olhos o que a filha é capaz de fazer. Enquanto isso,
Maria de Fátima aparecerá deslumbrada em um jantar íntimo com César, exibindo a nova joia reluzente. O rapaz estranhará o presente caro e perguntará sobre a origem do dinheiro. Depois de tudo que eu passei, eu mereço me dar um mimo. E essa é só uma parte do que ainda está por vir, responderá ela, misteriosa. No dia seguinte, Fátima receberá uma mensagem anônima, oferecendo um investimento que promete multiplicar seu dinheiro. Curiosa e ambiciosa, ela entrará em contato com o número, sem imaginar que está prestes a cair em uma armadilha preparada por Ivan. Do outro lado da cidade, Marco Aurélio também receberá um aviso inesperado. Um motoqueiro entregará uma carta com informações detalhadas sobre os dólares que ele pensava ter perdido para sempre. Intrigado, o executivo resolverá ir pessoalmente ao endereço indicado, levando seus capangas para garantir a segurança. A movimentação dos personagens começará a se cruzar e convergir para um mesmo destino, o local onde Ivan pretende dar o bote. Fátima e César chegarão primeiro, apreensivos e desconfiados. Ela com uma bolsa volumosa, ele visivelmente desconfortável com a situação. Pouco depois, Marco Aurélio surgirá com 2 homens robustos a tiracolo. Ao ver Fátima, o magnata estranhará e questionará. O que você está fazendo aqui com essa bolsa? César tentará disfarçar, mas Marco exigirá que a bolsa seja aberta ali mesmo. Fátima hesitará, tentará ganhar tempo, mas será pressionada. O clima ficará insustentável quando Ivan surgir no local, acompanhado de Raquel. Pode abrir a bolsa, Fátima. Mostra para sua mãe o que você tem aí dentro, dirá Ivan com os olhos fixos nela. Surpresa com a presença dos dois, Fátima tentará manter a pose, mas o nervosismo será evidente. É só uma quantia que guardei do meu trabalho, argumentará. Mas Raquel não parecerá convencida. Marco Aurélio, cada vez mais impaciente, insistirá em saber a origem do dinheiro. Esses dólares são meus. Isso aqui é parte do que foi roubado de mim, acusará o empresário, enquanto seus seguranças avançam para cercar o casal. Nesse momento, sirenes interromperão o embate. Viaturas da polícia chegarão ao local e os agentes entrarão em cena para revistar os envolvidos. O cerco estará fechado. Ivan, com documentos em mãos, apresentará provas que vinha reunindo nos últimos dias. Extratos, imagens de câmeras de segurança e até áudios que comprometem Fátima e mostram sua ligação com Odete. Marco Aurélio, acuado, tentará negar, mas diante da pressão e do risco de ser preso, acabará soltando. Esse dinheiro não é limpo, mas não foi ela quem roubou. Eu fui enganado. A confusão será generalizada. Fátima começará a gritar, alegando que está sendo vítima de um complô. Isso é uma armação! Eu fui usada! Berrará, enquanto a polícia recolhe a bolsa cheia de dólares e começa a interrogar todos no local. César tentará proteger a amada, mas os agentes o afastarão para a averiguação. Raquel, chocada, ficará sem palavras diante do que vê. Ivan então se volta para ela. Você ainda tem dúvida de quem é a sua filha, Raquel? Nos próximos capítulos, o clima na TCA será de tensão total após o escândalo vir à tona. A mídia começará a divulgar informações vazadas da investigação e o nome de Maria de Fátima será envolvido diretamente no sumiço dos dólares. Odete Reutemann, por sua vez, fingirá surpresa ao saber do ocorrido, mas nos bastidores moverá seus contatos para tentar abafar o caso. O jogo de manipulações atingirá um novo patamar, e Fátima, diante do risco de prisão, buscará um novo acordo para se livrar das acusações. Ivan passará a receber ameaças anônimas, enquanto Raquel enfrentará o dilema de lidar com o possível envolvimento da filha em um esquema criminoso. A revelação sobre a origem dos dólares causará um terremoto na alta sociedade, e muitos dos aliados de Marco Aurélio começarão a se afastar. O cerco se fechará não só sobre Fátima, mas também sobre todos os que participaram, direta ou indiretamente, da lavagem de dinheiro. E não para por aí.
Nos próximos capítulos, novas revelações prometem abalar ainda mais as estruturas da família Reutemann e do círculo empresarial da TCA. Um antigo segredo do passado de Odete voltará à tona e Ivan descobrirá que o golpe era ainda mais profundo do que imaginava. A novela caminha para uma virada surpreendente, com traições, alianças improváveis e uma corrida contra o tempo para provar quem são os verdadeiros culpados. Solange vai viver um momento para lá de embaraçoso. Tudo começará de maneira aparentemente banal. Sardinha, como sempre atrapalhado, esquecerá o carregador do celular na sala do patrão e pedirá discretamente para Solange buscá-lo, já que ela também havia deixado sua marmita em uma das geladeiras da empresa. A moça, achando que todos já haviam descido para o estacionamento, entrará apressada na Tomorrow, sem imaginar que dará de cara com uma cena comprometedora. Enquanto isso, dentro da sala de Renato, o clima estará pegando fogo. Leila e ele estarão sozinhos, envolvidos por um silêncio carregado de tensão. Os dois, que já vinham trocando olhares e confidências nas últimas semanas, finalmente se renderão ao desejo. "Eu topo o que você quiser fazer", dirá Renato, encarando Leila nos olhos. "Mas o que eu quero é tão errado", responderá ela, recuando por um instante. "Sei como é, tá acontecendo a mesma coisa comigo", admitirá ele, aproximando-se lentamente. O beijo acontecerá com intensidade. Um beijo cheio de urgência, de desejo reprimido, de tudo aquilo que os dois evitavam assumir. E será justamente nesse instante que Solange abrirá a porta sem bater, deparando-se com os dois grudados. O tempo parecerá congelar. Leila afastar-se-á bruscamente, e Renato, com os olhos arregalados, tentará inventar alguma desculpa, mas será tarde demais. O constrangimento tomará conta do ambiente. Solange ficará estática, paralisada, com a marmita em uma mão e o carregador na outra, tentando entender se aquilo que acabara de ver era real. "Desculpa, eu achei que todo mundo já tinha descido", balbuciará ela, visivelmente sem graça. Leila, por sua vez, ajeitará os cabelos e desviará o olhar, enquanto Renato forçará um sorriso e tentará manter a postura. "Já devíamos ter ido também, não é, Leila?" "Entra, Solange. O que você estava querendo? Pode procurar com calma, eu vou descendo", dirá o executivo, tentando soar natural. Leila, ainda sem saber onde enfiar a cara, apenas acenará com a cabeça. "Eu vou também." E os dois sairão às pressas, deixando Solange sozinha na sala, chocada, com a mente fervilhando de dúvidas e questionamentos. A sequência será apenas o começo de um clima pesado que se instaurará na Tomorrow. Nos dias seguintes, Solange passará a agir de maneira diferente. Reservada, observadora, ela começará a juntar peças. Nunca antes desconfiara de Leila e Renato, mas agora, com o beijo testemunhado, tudo parecerá fazer sentido. As risadinhas nos corredores, as reuniões que se estendiam até tarde, os bilhetes trocados, tudo estará conectado. Já Leila e Renato tentarão fingir que nada aconteceu. No entanto, será impossível ignorar os olhares que surgirão no escritório. A tensão será visível. Renato começará a se perder nos próprios argumentos durante reuniões, errar cálculos simples e tropeçar nas palavras, enquanto Leila, acostumada a manter uma imagem imaculada, se mostrará nervosa, impaciente e até ríspida com os colegas. Sardinha, sempre atento, perceberá que tem algo estranho no ar. Ele comentará com uma colega da recepção: "Desde aquele dia que Solange subiu correndo, tá tudo estranho. O chefe anda avoado e a Leila parece que tá pisando em ovos." A fofoca começará a se espalhar e logo outros funcionários estarão de orelha em pé. Afonso, alheio a tudo, continuará encantado com Solange, que agora estará dividida entre o que viu e o que fazer com essa informação. Ela tentará agir normalmente diante do namorado, mas a dúvida a corroerá por dentro. Deveria contar a ele? Ou seria melhor fingir que não viu nada?
Leila, por sua vez, procurará Renato no dia seguinte, ainda abalada. A gente precisa conversar. Aquilo não pode se repetir. Foi um erro, afirmará ela, mas a voz trairá sua intenção. Renato, igualmente abalado, apenas assentirá. Eu sei, mas se foi um erro, por que eu ainda estou pensando naquilo desde que saí dali? Retrucará ele. Enquanto o casal tenta recalcular a rota e Solange tenta se recompor, o clima na Tomorrow ficará cada vez mais denso. Pequenos gestos se tornarão evidentes. Leila hesitará antes de tocar no ombro de Renato. Renato evitará olhar diretamente nos olhos de Solange. E Solange começará a fazer perguntas silenciosas com os olhos, esperando que alguém lhe diga o que fazer. Nos bastidores da empresa, os boatos crescerão. Uma estagiária jurará que viu Renato e Leila saindo juntos de um carro de aplicativo, tarde da noite. Um motoboy afirmará ter ouvido vozes alteradas vindas da sala da diretoria. E um segurança dirá que Renato tem pedido para desligarem as câmeras do corredor nos horários em que Leila está na empresa depois do expediente. A desconfiança crescerá como uma erva daninha. E ainda que Renato e Leila tentem manter o romance sob controle, os sentimentos falarão mais alto. Em uma noite de evento beneficente, com a presença de empresários e jornalistas, os dois se encontrarão novamente a sós. Ela, com um vestido deslumbrante. Ele, elegante como sempre. E bastará um toque para que a tensão entre os dois atinja o ponto de ebulição. Solange também estará no evento, acompanhada de Afonso. Verá os dois se aproximando e, por um instante, perceberá que aquilo vai acontecer de novo. Sentirá o estômago revirar, mas não poderá fazer nada. Ficará ali, calada, observando de longe o desenrolar de algo que poderá mudar os rumos de sua própria vida e do romance que construiu com Afonso com tanto cuidado. Os corredores da Tomorrow amanhecerão ainda mais silenciosos. O que antes era apenas boato agora começará a ganhar forma concreta, mesmo sem uma confirmação oficial. O olhar de Solange para Leila, o desconforto de Renato ao cruzar com Sardinha, os cochichos interrompidos repentinamente sempre que alguém se aproxima, tudo isso alimentará a atmosfera de desconfiança generalizada. Afonso notará o comportamento estranho da namorada. Durante o café da manhã ele perguntará: "Tá tudo bem? Desde ontem você parece distante." Solange hesitará. Seu coração pedirá para contar tudo. Sua razão, no entanto, a alertará para o risco de destruir não só um relacionamento, mas também uma reputação profissional. "É só cansaço, Afonso. Aquela festa me deixou zonza até agora", mentirá ela, desviando o olhar. Mas Solange não conseguirá sustentar por muito tempo o peso do segredo. Em uma conversa franca com a colega Rosana, ela desabafará: "Eu vi, com meus próprios olhos. Não dá mais para fingir que nada aconteceu." Rosana, surpresa, insistirá para que ela conte a verdade a Afonso. "Você não pode viver com isso engasgado. Ele precisa saber com quem está lidando." Enquanto isso, Leila e Renato viverão um dilema. Eles tentarão se afastar, manter o foco no trabalho, mas o desejo, agora proibido, os aproximará ainda mais. Renato decidirá colocar um limite. "A gente precisa parar. Isso está afetando meu trabalho, minha imagem, minha sanidade." Leila concordará, mas no fundo, ambos saberão que não é tão simples assim. O clima entre Odete Reutemann e Maria de Fátima vai ferver. O que começou como uma aliança estratégica entre duas mulheres ambiciosas e manipuladoras está prestes a se transformar em um embate de egos, sarcasmos e ameaças. Com objetivos em comum, separar Raquel de Ivan e destruir o relacionamento entre Afonso e Solange, Odete e Fátima uniram forças para colocar em prática seus planos sórdidos. No entanto, a parceria começará a mostrar rachaduras justamente quando Maria de Fátima tentar se aproximar demais de Afonso, despertando a fúria e o desprezo da matriarca da família Reutemann. O estopim da crise entre as duas acontecerá durante um encontro reservado.
marcado para discutirem os próximos passos da estratégia contra Solange. Maria de Fátima, confiante demais em seu poder de persuasão, decidirá tomar iniciativas por conta própria, sem consultar Odete. A jovem se autoconvidará para um evento importante que Afonso organizará. Um campeonato de xadrez com amigos da alta sociedade em sua cobertura. A atitude será vista por Odete como inaceitável. Para ela, foi uma invasão de território, uma tentativa descarada de forçar intimidade com seu filho. Se nós vamos ser sinceras uma com a outra, eu preciso dizer que achei um pouco oferecida, disparará Odete, com aquele ar superior que a caracteriza. Maria de Fátima ficará desconcertada com a observação, tentando amenizar a situação. Desculpe, dona Odete. Talvez eu tenha passado dos limites. É que eu achei que seria uma boa oportunidade para me entrosar com os amigos do Afonso. Eu queria agradar, explicará sem sucesso. Odete não dará espaço para justificativas. Teria sido mais elegante aguardar um convite. Insistir em ser incluída num evento tão particular não deixa uma boa impressão. É um expediente muito vulgar, completará, fazendo questão de frisar a palavra final com um leve desprezo no olhar. A palavra vulgar será como uma punhalada no orgulho de Maria de Fátima, que sempre se enxergou como refinada, acima de qualquer julgamento. A filha de Raquel engolirá em seco, mas sua expressão denunciará a raiva contida. A jovem, acostumada a manipular todos ao seu redor, não aceitará ser tratada como uma reles aproveitadora. Revoltada, respirará fundo, se recomporá e devolverá a provocação. Eu sei que a senhora é a Odete Reutemann, e eu não sou burra, eu vou te ouvir, mas sem esculacho. Do mesmo jeito que a senhora gosta de ser bem tratada, eu também gosto. E do mesmo jeito que eu separei minha mãe do Ivan, eu consigo fazer eles reatarem, tá? A frase cairá como uma bomba na sala. A ameaça não será direta, mas carregará uma tensão implícita. Odete arregalará os olhos por um instante e mudará o tom. Você está me ameaçando, garota? Perguntará com a voz fria e pausada. Um silêncio desconfortável se instalará. Ou você retira sua ameaça, ou eu me levanto imediatamente. Até a parte em que você estava reivindicando um bom tratamento, ainda vá lá, mas... Odete Reutemann não aceita ser chantageada, afirmará ela, firme como uma rocha. Percebendo que passou do ponto e que provocou uma fera, Maria de Fátima recuará. Desculpe, dona Odete. Eu me senti acuada e reagi mal. Até porque, quem sou eu para ameaçar a senhora? Responderá, tentando apagar o incêndio com uma falsa humildade. Odete, no entanto, não perderá a oportunidade de pisar ainda mais fundo no ego da jovem. Com um sorriso cínico, ela completará. Pois é. Quem é Maria de Fátima perto de Odete Reutemann? A tensão entre as duas continuará a permear o ambiente. Mesmo após o pedido de desculpas, o ar ficará carregado. Fátima, calada, guardará a mágoa. A jovem poderá até sorrir e acenar positivamente, mas em seu íntimo, a raiva e o desejo de revanche crescerão como veneno. A vilã mais jovem começará a perceber que, na guerra de manipulações, não há espaço para submissão. Ela entenderá que Odete só respeita quem impõe limites. E isso, ela começará a arquitetar para o futuro. Ainda durante o encontro, Odete fará questão de enfatizar sua superioridade. Você é jovem, bonita, mas não se iluda, Maria de Fátima. Eu construí impérios enquanto você ainda brincava de boneca. Eu lido com tubarões, não com sardinhas. Portanto, quando estiver diante de mim, meça suas palavras e, sobretudo, seus gestos. Maria de Fátima apenas assentirá, mas seu olhar fulminante indicará que aquela humilhação não será esquecida. Para ela, o jogo está longe de acabar. E no íntimo, começará a enxergar Odete não mais como aliada, mas como uma adversária disfarçada. Em cenas posteriores, Fátima comentará o episódio com César, usando um tom amargo. Ela acha que é dona do mundo,
que pode pisar em todo mundo como se fosse lixo. Mas comigo vai ser diferente. Eu posso ser nova, mas aprendo rápido. Muito mais rápido do que ela imagina. César, ainda envolvido nos esquemas com a jovem, tentará apaziguar a situação, mas também ficará intrigado com a disposição da amante em enfrentar a poderosa Reutemann. A tensão se estenderá e Odete se cruzarão em eventos e reuniões com Afonso. O clima será de fingida cordialidade, com trocas de sorrisos forçados e olhares carregados de veneno. Odete, mesmo alertando Afonso sobre os perigos da jovem, perceberá que a influência de Fátima sobre o filho está crescendo, o que a deixará ainda mais furiosa e disposta a sabotar qualquer avanço da moça. Já Fátima começará a arquitetar maneiras de minar a autoridade de Odete, tentando conquistar aliados dentro da empresa, aproximando-se de figuras estratégicas e até simulando atos de bondade para se mostrar mais confiável do que aparenta. O jogo de manipulação entre as duas ganhará novos contornos. Agora, além da disputa pelo poder, haverá um conflito pessoal carregado de ressentimentos, humilhações e uma vontade incontrolável de vencer. Odete ainda fará confidências a Eugênio, seu mordomo e confidente. Essa menina é perigosa, ela tem sede de poder e não mede consequências. Mas eu vou mostrar quem manda. Eu cheguei onde estou passando por cima de gente como ela. Enquanto isso, Maria de Fátima fará anotações mentais. Guardará cada palavra, cada gesto, cada ofensa. E ao sair do encontro com Odete, murmurará para si mesma: a senhora me humilhou hoje, mas vai se arrepender muito. Nos bastidores dessa aliança desfeita, o que restará será um campo minado. A Guerra Fria entre Maria de Fátima e Odete Reutemann apenas começou, e tudo indica que ambas estão dispostas a tudo para não saírem por baixo. Heleninha e Ivan finalmente viverão sua primeira noite de amor. Após meses de tensão, olhares trocados e uma conexão emocional que só crescia nos bastidores da TCA. O romance que antes parecia apenas um flerte sem grandes consequências, se tornará um marco no coração dos dois, mas virá carregado de culpa, segredos e armações que envolvem dois nomes bem conhecidos por suas manipulações: Maria de Fátima e Odete Reutemann. Tudo começa com o desmoronamento da relação entre Ivan e Raquel. A protagonista, fiel aos seus princípios, recusará firmemente a proposta de ficar com os dólares encontrados na mala misteriosa. Ela insistirá que o dinheiro deve ser devolvido. No entanto, após investigações e idas e vindas de informações, fica evidente que a fortuna pertence mesmo a Marco Aurélio, e isso torna a posição de Raquel ainda mais intransigente. Ivan, por sua vez, enxerga no dinheiro uma oportunidade de ascensão, de segurança e até de justiça por tudo que enfrentaram juntos. A diferença de valores entre os dois vai gerar discussões acaloradas, até que uma briga definitiva colocará um ponto final no relacionamento. O que Ivan ainda não sabe é que esse rompimento foi cuidadosamente arquitetado por Maria de Fátima e Odete. A jovem viu na separação uma chance de enfraquecer a mãe e consolidar sua influência sobre Ivan, enquanto Odete tinha outros planos: aproximar o empresário de sua filha Heleninha como parte de um projeto maior de reabilitação social e emocional para a moça que ainda luta contra o alcoolismo. Para Odete, nada seria mais conveniente do que ver a filha envolvida com um homem bem-sucedido, sensato e, acima de tudo, manipulável. A aproximação de Heleninha e Ivan será natural, mas com um empurrão sutil dos bastidores. Os encontros na TCA começam a se tornar frequentes, ora por motivos profissionais, ora por afinidades artísticas. Desde a noite da exposição das obras de Heleninha, os dois passaram a se enxergar de forma diferente. Ivan admirava a sensibilidade da artista, seu olhar aguçado e sua doçura por trás da melancolia.
Heleninha, por sua vez, via em Ivan um porto seguro, alguém que, apesar da rigidez moral, sabia escutá-la sem julgamentos. Os sorrisos trocados virarão conversas longas. As conversas, cafés, os cafés, jantares. Até que, em uma noite chuvosa, depois de algumas taças de vinho e de uma confissão emocionada sobre suas frustrações familiares, Heleninha e Ivan se beijarão. O beijo, intenso e carregado de desejo reprimido, evoluirá para uma noite de entrega. Na manhã seguinte, o sol entra pela janela do quarto e ilumina os corpos entrelaçados. Ivan, ainda sonolento, acaricia o rosto de Heleninha, que se afasta sutilmente. Ela sente o peso do que acabou de acontecer. Não pela entrega em si, mas pelo contexto. Heleninha ainda tem gratidão por Raquel, sabe da luta da mulher, do quanto ela batalhou para chegar onde está. A culpa virá como um tsunami. Ela tentará disfarçar, sorrir, mas seus olhos denunciam a inquietação. Nos dias seguintes, a artista tomará uma decisão. Procurará Raquel para pedir desculpas. Antes de mais nada, precisa esclarecer que não houve traição no sentido cronológico. Só se aproximou de Ivan após saber do fim do namoro. O que ela não esperava era que Raquel reagisse de forma serena, mas firme. A protagonista revelará que o relacionamento com Ivan realmente chegou ao fim e que não guarda mágoas. No fundo, Raquel já sentia que o vínculo entre os dois estava enfraquecido. Ainda assim, o encontro será constrangedor para Heleninha, que sairá dali mais confusa do que entrou. Enquanto isso, Odete Reutemann observa tudo com sua habitual frieza e senso de controle. Para ela, o plano está correndo dentro do esperado. Mesmo que a filha não saiba, a socialite já havia plantado sementes para que Ivan se encantasse. Pequenos elogios, convites casuais, oportunidades de aproximação, tudo friamente calculado. Ela acredita que, com Ivan ao lado, Heleninha poderá se curar, abandonar de vez a bebida e reconstruir uma imagem social respeitável. No entanto, o envolvimento emocional entre Ivan e Heleninha será mais verdadeiro do que Odete imaginava. Não será apenas uma jogada de xadrez. Os dois se envolverão com sinceridade, o que deixará a socialite preocupada, pois fugirá ao seu controle. Ela esperava uma relação de conveniência, mas perceberá que o empresário está, de fato, apaixonado. E isso pode representar um risco. Ivan não é tão manipulável quanto ela gostaria. Paralelamente, Maria de Fátima comemora o fim do relacionamento da mãe com Ivan como mais uma vitória pessoal. A jovem está decidida a subir na vida a qualquer custo, e enfraquecer a figura de Raquel é parte essencial do seu plano. Ainda mais agora que está de olho em Afonso, filho de Odete, e vê na mãe um obstáculo para o prestígio que deseja alcançar. Para ela, separar Raquel de Ivan significa deixar a mãe sozinha, emocionalmente vulnerável e talvez disposta a abrir mão de princípios para recuperar a felicidade. Em meio a esse jogo de interesses, a relação entre Heleninha e Ivan ganhará camadas complexas. Ela, vulnerável e em constante luta interna com seu vício. Ele, ressentido e desapontado com a ex, mas ainda a respeitando profundamente. As cenas entre os dois serão carregadas de emoção e ambiguidade. Em um momento estarão rindo e fazendo planos para uma viagem. No outro, mergulhados em dúvidas, memórias e cobranças. Heleninha sentirá medo de não ser suficiente. Ivan, por sua vez, se questionará se está apenas tentando preencher um vazio ou se realmente está pronto para recomeçar. O ambiente na TCA também ficará tenso. Boatos começarão a circular sobre o envolvimento de Ivan com a filha de Odete. Alguns funcionários verão o romance como uma aliança de interesses. Outros, como uma traição à memória de Raquel. O próprio Ivan sentirá o peso desses julgamentos, especialmente ao perceber que seus movimentos estão sendo monitorados por Odete e por Fátima, cada uma com seus próprios objetivos.
Enquanto isso, Raquel se dedica com mais afinco ao trabalho, tentando esquecer o passado e reconstruir sua vida afetiva longe de decepções. Porém, mesmo focada nos negócios, não conseguirá evitar os momentos de tristeza ao lembrar de Ivan. Ela se perguntará se fez a escolha certa ao abrir mão daquele amor. O que não sabe é que Heleninha também vive esse dilema, ainda mais ao perceber que, por mais que deseje, o fantasma de Raquel continua presente na vida do empresário. A partir desse ponto, o triângulo emocional entre Raquel, Ivan e Heleninha se intensificará. Odete continuará interferindo com sua frieza habitual, mas Heleninha começará a se rebelar contra os jogos da mãe. Ivan, dividido entre a nova paixão e as lembranças do passado, viverá um conflito interno que afetará inclusive suas decisões na TCA. E Maria de Fátima, como uma sombra incansável, seguirá se aproveitando de cada rachadura nas relações para ampliar seu domínio. Nos bastidores da alta sociedade, uma rede de sentimentos contraditórios se forma. Amor, culpa, ambição e manipulação se entrelaçam, moldando os próximos passos dos personagens. Heleninha e Ivan terão que lidar com as consequências de sua noite de amor e descobrir se o que os une é suficiente para resistir aos ventos implacáveis de um mundo onde nada é o que parece.